Eu quero cumprimentar também os amigos que estão nos acompanhando agora pela internet. Parabéns para você, onde quer que você esteja aí. Parabéns por fazer da sua casa a casa do Senhor. Um beijinho especial para a irmã Eusina. Ela é lá de Salvador. É a mãe... Obrigado, amigo. Aqui tá bom. É a mãe da minha amiga, a professora Margarida, e sogra do meu amigo pastor Ari Corveiro. Deus abençoe a irmã Eusina e todos que estão nos acompanhando agora através da internet. Bênção de Deus sobre você e sobre sua casa. E eu quero fazer um pedido agora para todos que estão aqui presentes. Podem se levantar, por gentileza. Vamos fazer um exercíciozinho aqui rapidinho. Todo mundo em pé. Os que estão na galeria também. Todo mundo bem obediente. Dá uma esticadinha aí nas canelas. Muito bem. Todo mundo obedeceu direitinho, parabéns. Agora o segundo pedido é o seguinte: todos os que são adventistas do sétimo dia batizados se assentem por gentileza. Mas só esses. Os outros ficam em pé bem obedientes. Olha vocês aí. Vocês já entenderam que foi só uma estratégia para poder identificar vocês, não é? Porque olha, hoje aqui vocês são as pessoas mais especiais de todas. Vocês são os nossos convidados. E creiam, nós todos estamos muito felizes pela presença de vocês. E mais ainda, aquele que é o Pai de todos nós. Uma salva de palmas para eles, bem carinhosa. Deus os abençoe grandemente. Podem se assentar. Eu imagino que alguns estejam assim cansadinhos. Afinal de contas, não é? Semana de luta, de trabalho, de estudos, trânsito sexta-feira à noite, mas você se esforçou, está aqui, Deus seja louvado por sua presença. Muito obrigado mesmo. Vocês receberam, e eu falo agora especialmente com vocês, nossos convidados, vocês receberam esse cartãozinho que a igreja preparou com muito carinho. Deixa eu lhe explicar aqui o objetivo, ainda que já deu para entender, mas olha, ouça bem isso e por favor creia nisso. Nossa intenção única ao pedirmos o seu contato é porque nós queremos manter essa amizade. E qual é o nosso objetivo maior nessa amizade? É continuar compartilhando Deus com você, porque um dia compartilharam conosco e mudou, e todos os dias a presença de Deus muda a nossa vida. Nós já vivemos o suficiente para saber que o grande propósito da vida é viver para glorificar a Deus, e quem vive para a glória de Deus encontra a felicidade. Se você quer realmente conhecer o verdadeiro sentido da vida, busque conhecer a Deus cada dia mais. Eu gosto de dizer que quem tem Jesus tem tudo, mesmo não tendo nada. Mas quem não tem Cristo não tem nada, mesmo tendo tudo. O objetivo nosso com esse cartãozinho aqui é manter nossa amizade, para que através dela a gente continue compartilhando Deus com você. Então eu lhe peço gentilmente, preencha o cartão durante o culto. E aqui você viu que, além de você colocar o seu contato com a gente, nós temos aqui algumas opções que você pode marcar, todas elas se quiser ou alguma delas. Quero que orem por mim, não é? Família, saúde, emprego. Desejo receber estudos bíblicos, aceito Jesus como meu salvador pessoal, desejo ser batizado em breve, ou algum outro desejo, alguma outra necessidade que você tenha e queira marcar aqui no cartão, coloque. No final nós vamos recolher esses cartões. E a igreja tem um compromisso, além de procurar atender essas necessidades que você colocar aqui, de estar sempre orando por você e por sua família. Por isso não tenha receio, tá bom? E participe, mas a gente quer que seja uma participação espontânea, voluntária, feita de coração, com a intenção de juntos nós crescermos em nossa caminhada com Cristo. Eu já abri aqui a minha Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1, o que está escrito? Muita gente sabe de cor. No princípio, criou Deus os céus e a terra.
É assim que a Bíblia começa, apresentando o nosso Supremo Criador. Se você segue na leitura, vai ver que Moisés, o autor do Gênesis, ele apresenta de forma resumida tudo o que Deus criou em 6 dias literais. E no final do capítulo 1 está escrito assim: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã e o 6º dia. Aí começa o capítulo 2, dizendo que Deus, ele separou o 7º dia, sábado, para ser um memorial de sua criação. E está escrito que nesse dia Deus descansou, santificou e abençoou o dia. Mais do que um memorial da criação, o sábado é uma lembrança semanal de que nós temos um Supremo Criador. Nós somos filhos de Deus. Na sequência do capítulo 2, Moisés apresenta de forma mais detalhada como foi a criação do homem e da mulher que ocorreu no 6º dia. Deus primeiro fez o homem, olhou e disse: tá bom, mas eu penso que posso fazer algo melhor. E aí Deus fez a mulher, o ser mais doce e lindo de toda a criação. Fazendo minha média com a mulherada. Não foi bem assim, né? Porque tanto o homem como a mulher, os dois, obra-prima da criação de Deus. Está tudo muito lindo. E aí a Bíblia diz que Deus plantou um jardim para ser a morada do casal. Olha que coisa. E nesse jardim havia inclusive um rio que se dividia em 4 braços. Um lugar paradisíaco. No jardim do Éden, 2 árvores se destacavam. Uma era a árvore da vida e a outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, eu quero ler aqui agora os versos 16 e 17. Deus deu uma orientação e disse assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. E aí, na sequência do texto, o capítulo 2 termina dizendo que Deus uniu aquele casal, Deus os abençoou, Deus os casou. Casamento é uma instituição divina. Se bem que há quem diga que quem casa não pensa, e quem pensa não casa. Não é assim? Dizem que se casamento fosse bom não precisaria de testemunhas, não é? Mas olha, isso tudo é intriga da oposição. Casamento é coisa boa, não há nenhum problema no casamento. O problema está nos casados. Eu bem sei disso. Lá em casa já são 34 anos. E olha, não é fácil suportar uma mulher por tanto tempo. Vixe, tem que ter cuidado. Ainda mais nesse tempo de feminismo em alta, é perigoso ser apedrejado. Mas fala sério, para uma mulher suportar um homem 34 anos tem que ser uma heroína, não é? Gente, tudo que Deus faz é para o nosso bem, nossa felicidade. De fato, não há problema no casamento. O problema está em nossa natureza, essencialmente egoísta e orgulhosa. A verdade é que todo casal que consegue vencer a própria natureza, todo casado que consegue vencer sua própria natureza e procura viver para a felicidade do seu cônjuge, encontra a felicidade no casamento. Eu sei que não é fácil, eu sei, mas eu sei também que é possível, com a bênção de Deus. O casamento, lembre-se disso, é uma instituição divina. Prossiga, faça sempre o seu melhor para tornar a sua família de acordo com o plano de Deus. Deus casou Adão e Eva, Deus os colocou naquele lugar paradisíaco e tudo estava perfeito até que a gente chega ao capítulo 3 do Gênesis, e vocês conhecem a história.
O inimigo de Deus, usando uma serpente como médium, ele atraiu o casal, enganou e os levou à desobediência a Deus. E eu leio agora aqui Gênesis 3, a partir do verso 7. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Essa é a pergunta, não é? Depois que Adão e Eva desobedecem a Deus, o texto diz, eles percebem que estão nus, procuram cobrir a nudez, e aí eles ouvem a voz do Senhor que diz assim: ei, onde é que vocês estão? Será que Deus não sabia? Óbvio que sabia. Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente. Deus sabe tudo do passado, do presente e do futuro. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, além de ser onipotente, de ter todo o poder. Então por que Deus perguntou, onde é que vocês estão? Toda vez que Deus faz perguntas, não é porque Deus não saiba a resposta. O objetivo é nos levar a uma reflexão, com a intenção de nos orientar, de nos ajudar, de nos salvar. Adão, onde você está? E aí, na sequência está escrito assim: a resposta de Adão: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A voz de Deus, que antes da transgressão, da desobediência, do pecado, era familiar, agradável, agora torna-se assustadora, incômoda, estranha. Senhor, eu ouvi tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Mas acredite, essa nudez de Adão aqui não era apenas física, era a nudez da alma, era um sentimento de vazio, de solidão. Você se lembra que Deus disse: no dia em que vocês pecarem, desobedecerem, vocês vão morrer? Adão e Eva naquele momento estavam mortos espiritualmente, eles se sentiam separados de Deus, por isso que eles tiveram medo de Deus e se esconderam. Pecado é mais do que um ato de transgressão, pecado é uma condição espiritual, de alienação, de separação de Deus. Deus disse que Adão e Eva morreriam se pecassem, não é porque Deus ficaria chateado e iria matá-los. Não é isso. A questão é que Deus sabia que a desobediência faria com que o próprio casal se separaria dele. E separados de Deus, não há morte, não há vida para a gente. Deus nos criou para a imortalidade, porém uma imortalidade condicionada à nossa ligação com Ele, que é a fonte da vida, aquele que é eterno, imortal. Senhor, eu ouvi tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Como disse, era a nudez da alma, era um sentimento de vazio, de solidão, de separação do Criador, algo até então muito estranho para eles. E aí Deus continua fazendo perguntas, como quem diz assim: vamos conversar, sinto que vocês precisam de orientação. Verso 11, Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Começou o problema. Estava tudo tão bem, não é? Adão transfere sua culpa para a esposa. A gente faz tanto isso, não é? A gente tem mania de transferir nossas culpas e responsabilidades para outros. Adão podia ter dito: Senhor, a questão é que eu vacilei, eu fui fraco, eu errei, eu te desobedeci. Não, a mulher que o Senhor me deu. E veja, ele não só está condenando, transferindo culpa para a mulher, mas ele está indiretamente culpando a Deus, porque afinal de contas, quem foi que fez aquela mulher e lhe deu? E aí então o Senhor diz: a mulher
que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Tudo igual, ninguém vale nada, né? Só a misericórdia do Senhor mesmo, né? É por isso que a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Senhor, a serpente me enganou. Não seria mais fácil dizer: Senhor, vacilei, fui seduzida realmente pela serpente, acreditei nela e desacreditei do Senhor, e ainda influenciei meu marido, pequei, errei. Não, a serpente. Quem criou a serpente? Deus. Quem colocou a serpente no Éden? Deus. Que triste, não é? Que o ser humano é assim, sempre transferindo sua responsabilidade em vez de assumir suas próprias culpas. Agora Deus não faz pergunta para a serpente, porque vocês sabem que a serpente foi usada pelo diabo, e com o diabo não tem conversa, porque ele é um caso perdido. Deus apenas profere uma sentença, e aí no verso 15 faz uma promessa. Gênesis 3,15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Todos os estudiosos da Bíblia veem em Gênesis 3, verso 15, a primeira promessa de Deus, de que um libertador viria para nos tirar do domínio da serpente, para nos tirar do domínio do diabo. Deus diz assim, referindo-se à serpente, mas em realidade uma mensagem para o diabo, para o seu inimigo: eu porei inimizade entre você e a mulher representando a humanidade, especialmente os filhos de Deus. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência do diabo, os ímpios, os que rejeitam a graça de Deus, e o descendente dela. Uma referência que nós cremos direta ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Este lhe ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher, aquele que viria do céu para ser o nosso Salvador e se tornaria verdadeiramente homem, ele feriria a cabeça da serpente. Porém a serpente, disse Deus, lhe ferirá o calcanhar. Significa que Jesus venceria a serpente, porém ele não ficaria ileso, não sairia ileso desse conflito. Ele também seria ferido, e de fato ele foi ferido, porém ele ressurgiu em glória, e é o nosso bendito Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Eu porei inimizade, diz Deus, entre você e a serpente, como que dizendo assim: não fique você pensando que eles estarão sob o seu domínio, sobre o seu cativeiro, condenados à morte eterna, porque eu vou intervir, eu vou interferir, eu vou entrar nessa relação e vou tirar meus filhos que estão sendo dominados agora por você. Eu, diz Deus, porém inimizade entre você e a serpente, entre você e a mulher, digo. E aí, se você estuda a Bíblia, você compreende uma coisa. Desde Gênesis capítulo 3 até o final, lá em Apocalipse capítulo 20, a grande mensagem da Bíblia é essa: o homem fugindo de Deus e se escondendo, e Deus correndo atrás do homem para ajudá-lo, socorrê-lo, para salvá-lo. Gênesis 1 e 2, a criação perfeita. Lá no finalzinho, Apocalipse capítulos 21 e 22, a nova criação, a restauração de todas as coisas. A restauração se tornou necessária pelo que começa a acontecer em Gênesis capítulo 3. Mas todo homem, toda mulher, que durante a vida aceita o chamado de Deus para voltar-se para Ele, então um dia, pela graça do Senhor, participará da restauração de todas as coisas. O plano original de Deus será restaurado. Apocalipse 21 e 22. E nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Mas a grande verdade é essa, que a partir de Gênesis capítulo 13, durante toda a Bíblia, Deus está correndo atrás do homem para salvá-lo, e o homem se escondendo de Deus. Antes do pecado, o homem fugia para Deus. Depois do pecado, o ser humano passou a fugir de Deus.
Eu gosto de dizer, irmãos, que não somos nós que encontramos a Deus, é Deus quem nos encontra, porque na verdade é sempre Deus quem toma a iniciativa. Veja, por exemplo, nós estamos todos hoje aqui, e você que está nos acompanhando aí através da internet, não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom. É a bondade do Senhor que nos atrai na direção dEle. Não é você que encontra Deus, é Deus que encontra você quando você para de fugir e de se esconder. Tem alguém aqui me ouvindo que esteja aqui no templo ou esteja assistindo de casa e que está fugindo de Deus? Deus olha para você hoje, agora, e diz assim: filho, filha, onde você está? Não no sentido físico e geográfico, é claro, mas sobretudo no sentido espiritual. Onde você está? O que você tem feito? Por onde você tem andado? No que você tem crido? Quais são suas prioridades, seus interesses, seus valores? Em que direção você tem seguido? E para onde esse caminho está levando você? Filho, filha, tem compensado fugir? Quando eu falo nisso, eu me lembro de uma das parábolas, talvez que seja a mais conhecida de Jesus. Vocês sabem que Jesus gostava de contar histórias, né, que ele criava para ilustrar suas mensagens. E uma das mais conhecidas está em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. E pensando nela, só na primeira parte, de maneira resumida, vocês conhecem. Jesus disse que um pai tinha 2 filhos e um dia o mais novo chegou para o pai e disse assim: pai, eu quero a parte da fazenda que me corresponde. Pediu a sua herança de maneira antecipada. E o pai atendeu o pedido do filho e lhe deu a parte correspondente à herança. E Jesus disse que esse filho partiu para um país distante, viveu dissolutamente, ou seja, viveu do jeito que quis, como se diz, adoidado. Gastou todo o seu dinheiro com amigos, com meretrizes e viveu, foi em busca da sua liberdade, curtiu adoidado, fez o que bem quis. Mas depois que ele gastou tudo, houve naquele país, naquele lugar, uma grande fome, uma escassez. E o moço começou a passar tanta necessidade que ele foi cuidar de porcos, era o seu trabalho. E sentia tanta fome que comia das próprias comidas dos porcos. Até que um dia ele caiu em si e disse assim: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? A mensagem é clara, inconfundível. O pecado promete liberdade, mas entrega escravidão. Promete curtição, mas torna-se uma humilhação. O pecado promete vida, entrega morte. Promete prazer, entrega tristeza, solidão. Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Quantas vezes o Espírito Santo toca nossa mente, nosso coração exatamente nessa direção, como que dizendo assim: que adianta você estar se escondendo e fugindo de Deus? Você está indo em busca de liberdade, você não está vendo que você só está se escravizando cada vez mais. E aí o menino diz assim: eu vou me levantar e voltei com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E ele se levantou e foi. Bendita a hora quando o homem para de se esconder e de fugir e volta para casa, vai para Deus. E a parte da parábola que eu mais gosto é quando Jesus diz que o moço ainda vinha longe, quando o pai o avistou, e movido por compaixão, correu ao encontro dele, e o abraçou e o beijou. Sabe, quando Jesus diz que o pai o avistou de longe, parece que Jesus está dizendo assim: ei, você sente saudade de Deus? A saudade dele por você ainda é maior. O pai sai correndo, abraça o filho e o beija. E o filho diz assim: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu pequei contra o céu e contra ti. E o pai
chama os empregados e diz assim: coloquem sandálias nos pés dele, uma roupa nova nele, como que dizendo assim: vamos esquecer o país distante, a terra da escravidão, da humilhação, da morte, do engano. Você voltou para casa, filho, isso é o que importa. E aí o pai ainda disse para os seus empregados: peguem lá um animal e vamos fazer um churrasco e vamos fazer festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e todos se alegraram. Você compreende o que estava na mente e no coração de Jesus quando contou essa história? Claro, é fácil de entender. Jesus estava dizendo assim: todos que queiram voltar para casa são bem-vindos. Ninguém precisa ficar fugindo ou se escondendo. Eu era garoto lá na minha cidade, em Vitória da Conquista, na Bahia, quando pela primeira vez eu ouvi o quarteto Arautos do Rei e ouvi uma mensagem do orador da Voz da Profecia, que na época era o segundo orador, pastor Roberto Conrad. Eu devia ter nessa época aí uns 12, 13 anos. Eu fiquei encantado com as músicas, com o sermão do pastor Conrad. E eu me lembro de uma história que ele contou no sermão, curtinha, e que muitos de vocês já devem ter ouvido, mas que marcou. Ele falou de um garoto que um dia, na verdade, por algum tempo, alguns dias, brigou com o pai, não se entendia com o pai. E um dia, quando o pai não estava em casa, ele resolveu ir embora. E a mãe fez de tudo para que ele não fosse. Mas o garoto colocou umas roupas dentro de uma mala e disse: mãe, não dá mais, eu não fico mais aqui, a minha relação com meu pai está insustentável. E ele foi embora de casa. Alguns anos depois, sem dar notícia nenhuma, ele escreveu uma carta para a mãe. Naquele tempo escrevia carta assim à mão, não é? E ele escreveu uma carta, anos depois de ter ido embora. E a mãe se emocionou quando viu que era uma carta do seu filho. E na carta ele dizia assim: mãe, sinto muita saudade da senhora, do meu pai, dos meus irmãos. Eu tenho muita vontade de voltar para casa, mas eu tenho medo de encarar meu pai, da reação dele. Eu não sei se ele vai me aceitar de volta. E ele disse assim para a mãe na carta: tal dia, tal hora, eu vou chegar aí na cidade, de trem. Mas olha, eu queria combinar uma coisa com a senhora, porque o trem, antes de parar na estação, lá da sua cidade, passava nos fundos da casa dele. A linha férrea passava bem nos fundos da casa. De dentro do trem dava para ver o quintal da casa. Então o filho na carta disse assim para a mãe: mãe, vamos combinar uma coisa. Fala com meu pai que eu estou querendo voltar para casa. E se meu pai disser que me aceita, a senhora coloca na cerca, nesse dia, nessa hora, lá na cerca, no quintal de casa, põe um lencinho branco, porque aí eu sei a mensagem, ele me aceita. Mas se quando eu passar não tiver o lencinho branco, então eu já sei, o meu pai não quer saber de mim, aí eu nem vou descer na estação, eu vou embora. E os dias se passaram, chegou o dia da viagem. O moço embarcou no trem, e o trem seguiu. Algumas horas depois estava se aproximando de sua cidade, e o coração foi acelerando, parece que ia pular para fora da boca, e ele foi ficando ansioso, e o trem foi seguindo, e ele sabia que ia chegar e fazer uma última curva, e então ele poderia de longe avistar o quintal de sua casa, ele veria a cerca, e o pensamento era assim: será que vai ter um lencinho lá? Será que meu pai me perdoou? Será que ele me aceita? Será que eu posso voltar para casa? E de repente, quando o trem faz a última curva, ele olha a cerca e lá não tem nenhum lencinho branco. A mãe cobriu toda a cerca com grandes lençóis brancos. A mensagem era essa: filho, volte, mas volte logo, porque os braços do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, nossos braços, nosso coração, nossa casa estão abertos para receber você. Você está completamente perdoado. Nós estamos com saudade de você. Toda a cerca estava coberta com lençóis brancos. E o moço foi para casa e se reconciliou com seu pai e com toda a sua família.
Quando Cristo morreu na cruz, é como se a cerca estivesse sendo coberta de lençóis brancos. Jesus estava dizendo assim: venham logo para casa, voltem, parem de fugir, de se esconder, venham para casa. Há perdão e salvação para todos e absolutamente todos quantos queiram. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo continue cada dia mais atuando e agindo na sua vida. Todos nós que estamos aqui, e você que está nos acompanhando através da internet, Deus abençoe você e sua casa. Só há sentido na vida quando a gente para de fugir do Criador e nos reconectamos com Ele. Eu gosto de dizer e de pensar que em Deus está a nossa origem e consequentemente a nossa identidade. Quando você encontra Deus, você não fica mais à mercê de um monte de teorias, de filosofias, de especulações, de ideologias, superstições e crendices humanas. Quando você se encontra com o Criador, você encontra a sua origem e sua identidade. Quando você para de fugir e se encontra com Deus, você compreende o sentido, o propósito, a razão da vida. Ainda que a gente não tenha resposta para tudo, mas o suficiente para sabermos quem somos, de onde viemos e para onde nós vamos. Quando você se encontra com o Criador, você olha para o futuro sem medo, porque você sabe que há um destino glorioso para aqueles que confiam no Senhor. Nem mesmo a morte o cristão teme. Eu não estou dizendo que a gente quer morrer, claro que não. Que vá para lá esse negócio aí, longe de nós, né? A gente gosta de viver, mas a gente também não tem medo da morte, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus tem glória para os seus filhos no futuro, porque aquele que criou todas as coisas terá que desfazê-las em função da marca do pecado, mas Ele vai refazê-las. Deus faz, desfaz e refaz quando Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Se os homens crerem ou não, assim será. Esta é a palavra do Senhor. Que você creia, que você pare de se esconder, de fugir, que você se entregue ao seu Criador e receba a sua bendita graça. O quarteto agora vai cantar essa linda e suave melodia, que nos fala exatamente da bendita graça do Senhor, que é oferecida a todos quantos queiram. Eu quero fazer um pedido a você que é o nosso convidado, nossa convidada. Durante a música do quarteto, ore a Deus e diga assim: Senhor, o que mais eu devo marcar aqui nesse cartão? Me mostra e me dá coragem para fazer isso, porque eu quero, Senhor, lhe encontrar. Quem sabe hoje tenha sido um primeiro passo, mas eu quero, Senhor, ir mais, eu quero ir além, eu quero me aproximar mais e te conhecer mais. Me dê coragem, Senhor, para assumir minha necessidade e buscar essa ajuda. E como eu disse no início, a igreja está aqui para ajudar você, porque foi para isso que o Senhor estabeleceu a sua igreja. Durante a música você preenche e no final nós vamos recolher, tá bem? E orar por você, é claro. Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter pedido, pedir e já ter ganho, justiça e
Deus da graça e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir, louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça. A graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, o seu perdão nos conceder, favor, mercê do alto céu a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça. Achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça. Graça, 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 graça. Amém, amém. Bendita a graça do Senhor. O apóstolo Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Significa que há mais graça no coração de Deus do que pecado em nossa vida. Há salvação para todos quantos queiram. Nós vamos agora
ter um momento, já um primeiro momento de oração por você e sua família, você que é o nosso convidado, nossa convidada. Essa é uma forma simples, mas sincera de nós, inclusive, agradecermos por sua presença. Em vez de pedir a amigos que recolham os cartões, eu quero pedir a você, que é nosso convidado, nossa convidada, você topa vir aqui trazendo o seu cartão? Para a gente já ter todos aqui nas mãos agora e já orar por você e por sua família. Vem aqui, não tenha constrangimento. Quando você faz isso, você está apenas reconhecendo diante de Deus que você quer estar mais perto dele. Vem aqui em nome de Jesus. Nós vamos em seguida orar por você, orar por sua família. Pode ficar, se a senhora puder ficar aqui um pouquinho e a gente já ora. E o quarteto vai cantar uma linda oração a Deus e dedicada de forma especial a vocês que são os nossos queridos convidados. Fiquem aqui com a gente um pouquinho mais. Quem mais? Você está aí na galeria, pode descer. Tranquilo, a gente espera você. Todos são muito bem-vindos. Como vocês são simpáticos. Não é à toa que carioca tem essa fama, não é? De ser gente simpática. Ah, que legal. Que bom. Ela está dizendo aqui que ela recebe os vídeos diários neste dia com Deus e replica para os amigos. E quando ela não manda, o pessoal cobra. Que bom, que bom. Assim a gente vai espalhando a palavra de Deus, não é? Muito bem. E há mais alguém que quer vir? Está meio envergonhadinho aí, não tenha vergonha não, tá bom? Pode vir. Venha à presença do Senhor. Enquanto o quarteto estava cantando ali, eu me lembrei de um texto que eu gosto muito. Está na primeira carta de João, capítulo 2, verso 28. Está escrito assim: filhinhos, agora pois, permaneçam nele. João, claro, está se referindo a Jesus, né? Primeiro ele fala para a gente, diz assim: filhinhos, agora pois, permaneçam nele, em Jesus, para que quando ele se manifestar, nós tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Significa dizer que quando Cristo se manifestar, e a Bíblia diz que aquele que veio para morrer por nós, ele virá de maneira gloriosa na sua segunda vinda. João diz assim: para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Significa dizer que quando Jesus voltar, a humanidade vai se dividir em apenas dois grupos: os que terão confiança, alegria nesse dia, e os que se afastarão envergonhados na sua vinda. Os que terão alegria e confiança são aqueles que durante a vida pararam de fugir de Deus, pararam de se esconder e deram a Deus a oportunidade de encontrá-los. Esses, quando Jesus voltar, terão confiança, terão alegria, porque eles sabem que é o Pai que está vindo buscá-los, a fim de levá-los para casa. Porque você e eu, nós todos, nós somos filhinhos e filhinhas do Pai Celestial. Você me dirá: pastor, mas eu sou um filhinho bem rebelde, eu sou uma filhinha difícil. Mas quem não é? Nenhum de nós é digno. A gente não prega e canta porque nós somos dignos, mas porque o Senhor, em sua misericórdia, nos chamou para esse ministério. Nenhum de nós é digno. Mas Deus não nos trata de acordo com o nosso merecimento, mas sim segundo a riqueza da sua graça. Por isso a glória toda é do Senhor. Você é um filhinho, você é uma filhinha de Deus. Quando Ele se manifestar, você estará entre aqueles que terão confiança, porque você não está fugindo e nem se escondendo dEle. Você está se encontrando com Ele. Deus lhe abençoe. Eu aproveito só antes da oração para dizer uma coisinha a mais. O pastor Rafael me disse há pouco que aqui na igreja, todo domingo às 7h, está tendo um curso especial de estudo da Bíblia, com base nas profecias do livro de Daniel. Isso mesmo, né, pastor Rafael? Isso, Daniel. Eu não tenho dúvida de que esse estudo está sendo lindo.
O estudo do livro de Daniel abre nossa mente para compreendermos o que nós estamos vivendo hoje e o que virá no futuro em breve. Venham todo domingo às 7 da noite e eu tenho certeza que vocês serão abençoados com esse estudo. Vamos orar? Vamos orar, irmãos queridos. Podem se levantar, por gentileza, e vamos orar ao Senhor. Eu direi algumas palavras em nome de todos nós ao Senhor e depois o quarteto vai cantar uma linda prece. Vocês têm aqui, podem me dar? Tem mais? Deixa todos aqui juntos e já vamos ter aqui um primeiro momento de oração por todos vocês. Vamos orar. Pai querido, estamos na Tua presença, Senhor, com o nosso coração agradecido pela oportunidade de nessa noite estar aqui na Tua casa, entre amigos, entre irmãos, glorificando o Teu nome. Senhor, a Ti todo louvor, honra e glória, porque Tu és maravilhoso. Te peço por essa igreja, Senhor, pelo pastor Rafael e todos que trabalham aqui com ele, todos os irmãos, toda essa comunidade, para que a Igreja Adventista de Botafogo siga firme e forte no cumprimento da sua missão. Que os Teus filhos vivam em santidade, Senhor, para a glória do Teu nome, e para que através do testemunho deles, pessoas ainda mais sejam alcançadas para o Teu reino. E nessa hora, Pai, com o nosso coração unido, nós queremos Te pedir por esses queridos, Teus filhinhos, que aceitaram esse chamado e que estão aqui à frente humildemente, Senhor, mesmo sem palavras, dizendo: Pai, eu me entrego a Ti, eu Te busco, Senhor. Eu não quero ficar fugindo e me escondendo, eu quero Te encontrar. Encontra-os, Pai, e abraça-os nessa hora, Senhor. Que eles voltem para casa certos de que são profundamente amados e de que na caminhada com o Senhor eles encontrarão de maneira mais profunda o sentido e o destino da vida. Nós entregamos cada um deles nas Suas mãos. Oramos por eles e pela família deles, e sobre todos nós aqui presentes, rogamos a paz do céu, a paz que excede todo entendimento. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você. Amém. Que Deus abençoe vocês. A igreja gentilmente vai entrar em contato com vocês para ajudá-los no que for preciso na caminhada cristã. E se vocês se esquecerem de nós, não tem problema nenhum. Mas não se esqueçam do que nós cantamos e pregamos, porque a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, beijo no coração.